que o Senhor, quebre agora fortalezas mentais que possam impedir cada um aqui de receber a tua mensagem. Que em nome de Jesus o Senhor acampe os seus anjos ao redor dessa igreja. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda ação de Satanás. Cada pessoa que está aqui, Senhor, é separada pelo Senhor para um propósito glorioso nessa terra. Portanto, em nome de Jesus, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor irá de fazer nas nossas vidas nessa noite. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Amém. Você pode se assentar. Fiquei muito feliz já que eu estava ali ouvindo o Anderson ministrar. E ele falou que Deus melhora a nossa voz, né, Anderson? Ele nos afina, né? Então eu já vou me aplicar para o louvor aqui, porque não sei se alguns sabem que eu tenho vontade de cantar no louvor, né? Mas minha pastora não deixa. Não, alguns têm chamados específicos, né? Mas quem sabe um dia, né? Eu fiquei com esperança renovada agora, Anderson. Obrigada, viu? Em nome de Jesus. Que bom que você veio. Fala para o irmão que está do seu lado. Que bom que você veio. Amém. Abra sua Bíblia lá em Efésios 5. Efésios 5, vamos ler do 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O tema da minha ministração hoje é qual é a vontade do Senhor para a minha vida. E aí cada um diz para a sua, né? Repita comigo, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Esse texto ele fala que nós vivemos num tempo muito difícil, que os dias são maus, e que é necessário a gente ter cuidado com a maneira que nós temos vivido e que nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu gostaria de... Eu não sei se você tem a clareza, né? O Anderson comentou aqui sobre chamado, né? E a Bíblia ela é recheada de princípios, de mensagens, né? O nosso manual de vida, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, para nos guiar, para nos direcionar. Mas há uma vontade de Deus específica para as nossas vidas que culmina em todas as outras. Se você conseguir cumprir esse princípio, se você conseguir obedecer nesse nível, todas as outras coisas vão te perseguir. Diga amém. Você nem sabe o que é, mas diga amém. Eu gostaria que você perguntasse aí para o seu irmão, olha aí para o irmão que está do seu lado, e fala assim, você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Pergunta aí para ele. Agora você responde, sim ou não? A maior parte dos cristãos, eles deveriam viver... né, o objetivo maior da vida de um cristão é viver para agradar ao seu Senhor, não é verdade? Nós somos cristãos, é aquele que é um seguidor de Cristo, e nós devemos viver uma vida que o imite, que o agrade, e esse deve ser o nosso alvo, viver uma vida que Deus aprove. E para você conseguir agradar ao Senhor, e Ele falar, uau, esse está aprovado, você precisa conhecer qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Eu não sei aqui quantos disseram que conhecia. Quantos aqui disseram sim, eu conheço a vontade do Senhor para a minha vida? Levanta sua mão. Ai, meu Deus. Alguns. Suponho que a maioria disse não, né? Eu não vou nem perguntar, porque aí vai ficar aquela dúvida. Quem não disse nada, né, você vai aprender também.
Nós precisamos, para conseguir cumprir o nosso objetivo como cristãos, de compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Deus, Ele nos permite que nós temos acesso à palavra justamente para conhecer, né? Todas as vezes que eu oro, eu falo, Senhor, venha nos edificar com a sua palavra, venha nos ensinar, porque é impossível você entrar em contato com a palavra do Senhor e você não aprender nada. E hoje eu tenho certeza, né? Se você disse não, ou se você ficou na dúvida, você vai aprender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Nós temos como cristãos que saber para onde nós caminhamos. Nós não podemos viver uma vida sem propósito, nós não podemos viver sem rumo, sem saber que nós temos um alvo, que nós temos um objetivo, né? Então, por isso nós precisamos conhecer essa vontade. E é através da palavra de Deus, que sempre nos confronta, nos corrige e nos dirige, que isso acontece. Amém? E eu vou falar sobre 3 coisas que tem a ver, 3 coisas que nós precisamos para compreender, para cumprir a vontade do Senhor e para agradar ao Senhor. A primeira coisa é que você precisa conhecer e compreender. Diga, eu preciso conhecer e compreender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. E aí eu peço para você abrir sua Bíblia lá em Tessalonicenses 4. Tessalonicenses 4, do 3 ao 8, diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os adverti solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não obedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Amém? Aqui já fica claro que a vontade de Deus é que nós sejamos santos. A vontade de Deus é que eu e você vivamos uma vida de santidade e honra, não como alguém que não o conhece. Só é capaz de viver uma vida de santidade e honra quem gera intimidade com Deus, quem persegue essa intimidade com Deus, quem o conhece. E esse deve ser o meu objetivo e o seu. Conhecer e compreender que a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Puxa, Ivy, eu já ouvi isso várias vezes, mas você compreende a importância de você verdadeiramente viver? Não apenas ter ouvido falar, ou de vez em quando ouvir na igreja, ou de vez em quando folhear as páginas da sua Bíblia e você se deparar com um texto que fala sobre santidade, não para postar uma frase bonita nas redes sociais, mas você compreender tudo o que isso implica. É isso que você precisa começar a observar nessa noite. Uma vida de santidade protege você e protege o seu irmão. Esse texto fala que quando nós vivemos uma vida impura, você pode prejudicar outras pessoas. Porque na maioria das vezes, quando você está em pecado, quando você está falhando e não está conseguindo viver uma vida de santidade, você envolve no mínimo mais uma pessoa, ou várias, né? Porque sabe Deus, né? Porque às vezes aqui ele até cita sobre o pecado sexual, mas há várias maneiras de você corromper a santidade de Deus na sua vida. Então, nesse assunto, nós não podemos prejudicar nem enganar nenhuma pessoa. Então, quando nós vivemos uma vida de santidade, nós protegemos o nosso irmão. Olha aí para o seu lado e fala assim: eu te protejo e você me protege. Enquanto, irmãos, uma vida impura, ela gera prejuízos e traz engano. Há pessoas que acham que vivem uma vida em santidade, mas vivem enganadas, vivem cometendo impurezas e trazendo engano para a sua vida.
E quem recusa se viver de acordo com essa vontade de Deus, como a palavra que nós lemos disse, não está desobedecendo um princípio humano. E não está somente desobedecendo a Deus, mas está rejeitando a Deus. Olha que sério isso. Quando você insiste em viver uma vida impura, uma vida que não condiz com a santidade de Deus, você rejeita o próprio Deus. É mais ou menos quando você fala assim, ai, eu nunca falei da minha boca que eu não gosto, que eu não quero, que eu não aceito Jesus, mas com as suas atitudes você rejeita o Senhor. E a vontade de Deus é que nós vivamos em santidade. Então, você precisa ter claro isso hoje na sua mente. Eu preciso viver em santidade e compreender tudo o que isso implica. Porque isso é sério demais, irmãos. Amém? A segunda coisa que, depois que você entende que a vontade de Deus é que você seja santo, você precisa querer. Não adianta você saber, puxa, legal, né? Já aprendi hoje o ensinamento. Eu falei que toda vez que você entra na presença de Deus, você não sai sem aprender nada, né? Então, já aprendi, já posso ir embora. Não, você precisa querer ser santo. Você precisa perseguir isso até que ela se estabeleça na sua vida, amém? Não basta você conhecer. Você precisa querer e desejar ardentemente. E aí, eu pergunto para vocês assim, a Bíblia fala, há um texto muito conhecido lá em Romanos que fala que a vontade de Deus, ela é? Mais alto, ela é? Todo mundo sabe disso. Até os com menos tempo de igreja, até os mais experientes de igreja sabem que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas aí eu te pergunto, por que algumas pessoas rejeitam isso? Quantos aqui querem coisas boas para a sua vida? Coisas agradáveis. Coisas perfeitas. É o sonho de consumo de qualquer pessoa. Ter coisas perfeitas. Eu sou muito perfeccionista, né? Então, tudo tem que estar certinho, tudo tem que estar, né? E eu vejo cada detalhe. Então, que tudo que fosse perfeito, se cumprisse na minha vida, eu falasse, uau, é o sonho de consumo de qualquer pessoa. Ou deveria ser. E por que algumas pessoas não querem? Apenas sabem que essa é a vontade de Deus, mas elas não querem para as suas vidas. Romanos 12:2 diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Por que as pessoas não querem ser santos? Por que as pessoas não querem a santidade de Deus nas suas vidas? Porque é mais fácil imitar o comportamento e os costumes deste mundo. É mais fácil seguir a moda. É tão legal, Ivy, tá todo mundo fazendo. É da galera, é nós, né? O povo gosta de usar essa expressão. Todo mundo faz, então como eu vou andar na contramão e só eu não vou fazer? É muito mais fácil imitar aquilo que está dando errado. E isso você pode olhar até nas coisas que não são consideradas pecados. As pessoas, para não fazer algo, elas sempre se iguala, né? Se compara pelo mais baixo, né? Pelo menor, pelo pior. Né? Se você pode estar aqui e você não está, porque você não quis, porque você não perseguiu, porque você teve preguiça, porque você vai falar assim, mas olha lá, tem gente que está lá embaixo, você não vai falar, olha, tem gente que está lá em cima, eu poderia estar lá. Né? O ser humano é assim. Então, por que você não quer ser santo? Talvez essa seja a sua resposta, porque eu gosto, ou é mais fácil imitar o comportamento e os costumes deste mundo. Diga misericórdia. Outra possibilidade é porque preferem viver as suas próprias vontades e não permitem que Deus mude o seu modo de pensar. E isso é uma chave aqui. Algumas pessoas preferem viver as suas próprias vontades e não permitem que Deus mude o seu modo de pensar.
Elas pensam como a maioria, ou elas pensam somente do jeito delas, ou elas se tornam fantoche nas mãos das mídias sociais, e tudo que ela vê, ela replica, e ela entra no modismo popular, e acaba vivendo o seu próprio querer, as suas próprias vontades. Mas esse texto diz que ele faz um alerta que não é para a gente imitar o comportamento e os costumes desse mundo, mas nós precisamos deixar Deus nos transformar por meio de uma mudança no nosso modo de pensar. E aí você começa a pensar assim, Ivy, eu tenho a impressão, eu às vezes tenho essa impressão, que algumas pessoas não pensam. Quando já teve a impressão que algumas pessoas não pensam? Não estou afirmando isso, tá, gente? Mas eu já tive a impressão que algumas pessoas não pensam. Ou ela segue a maioria, ou ela tem o seu modo, o seu próprio jeito, ou ela simplesmente não pensa, ela vive na caixinha, né? Pior que isso é verdade, irmãos. Há pessoas que não calculam, porque Deus deu essa capacidade para todos nós, de avaliar riscos, de calcular consequências. Há pessoas que não calculam, porque sabe aquelas situações que você fala assim, meu Deus, como que fulano foi fazer isso? Como que ele entrou nessa enroscada? Como que ele trocou isso por isso? A por B. Porque qualquer pessoa em sã consciência não faria aquilo, mas ele fez. Porque ele não pensou. Pensa. Não avaliou os riscos, não avaliou as consequências. Eu já até usei essa expressão, e talvez você também. Nossa, esse daí parece que não tem cérebro. Você já usou essa expressão? Fulano parece que não tem cérebro. Parece mesmo. Claro que todo mundo tem cérebro, Deus deu para todo mundo cérebro, mas tem gente que parece que não tem, porque não usa. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cérebro. Olha para a cara dele, vê se ele é uma pessoa que usa. Não precisa denunciar o seu irmão, não. Gente, preparando essa ministração, eu comecei há algum tempo já, né? Eu tenho ficado assim impactada pela grandeza do nosso Deus, né? Quando a gente lê aquele texto de Salmo 139 que fala que Deus nos fez de modo especial e admirável, a gente olha, né? A gente olha a carne, né? O olhinho, boca, a gente olha aqui. E aí quando você vai estudar a anatomia do corpo humano, é um negócio que, gente, olha, os cientistas eles só não admitem, mas eu tenho certeza que todos eles se convertem. Porque é impossível, você não consegue justificar aquilo de outra maneira. É a grandeza do nosso Deus. E Deus, ele fez isso de modo perfeito e admirável, um cérebro, e ele colocou na sua cabeça, na sua cachola, na sua vida, para que você pudesse ter a capacidade de pensar, amém? Você sabe onde fica o cérebro, né, gente? Onde fica o cérebro? O cérebro, ele fica aqui dentro da nossa caixa craniana, mais especificamente dentro do nosso encéfalo, e ele é o responsável por todas as nossas atividades e sentimentos. Ele é responsável pelos nossos movimentos corporais, ele é responsável pelas tarefas que a gente vinculadas à criação, vinculadas à expressão, os nossos pensamentos, raciocínio, memória, inteligência, sensações, emoções, tudo isso é função do cérebro, ou de alguma maneira ele está contribuindo para que isso aconteça. Aliada a outras estruturas mais complexas que fazem com que eu e você exista e a gente consiga realizar tudo que a gente realiza. Esse é o cérebro. E ele tem todas essas funções para que a gente possa usar. E aí, você também já deve ter ouvido falar, e aí trazendo mais para a parte masculina, você já ouviu falar assim que os homens parece que não pensam com a cabeça de cima? Você já ouviu essa expressão? Eu não sei o que quer dizer essa expressão, mas parece que tem alguns homens que não pensam com essa cabeça aqui. E as mulheres? Se os homens não pensam com a cabeça, e as mulheres? Né? Pensa aí. Vou deixar você tirar suas próprias conclusões.
só para você constar. Qualquer outro tipo de cabeça que você encontrar na sua anatomia não possui cérebro. Não possui cérebro. O cérebro Deus colocou aqui na sua cabeça. E Ele está te falando nesse texto que Ele precisa que você permita que Ele toque na sua mente, no seu pensamento e mude o seu modo de pensar. E molde a sua mente para tirar os padrões do mundo da sua vida, da sua mente, para que Ele possa incutir aquilo que é bom, aquilo que é dEle. Deixa Deus transformar a sua mente, porque senão a gente não consegue viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Consegue compreender isso? Quando você deixa Deus tocar na sua mente, você consegue mudar os seus comportamentos, você consegue... Ivy, eu conheço a vontade de Deus para a minha vida, mas eu não consigo querer. Você consegue. Quando você deixa Deus agir, Ele te dá até esse desejo de querer, de começar a perseguir e buscar aquilo para a sua vida. Você precisa permitir que o Senhor opere isso na sua vida, amém? E a terceira coisa que nós precisamos, uma vez que nós conhecemos e compreendemos, uma vez que nós decidimos querer, nós precisamos viver, diga viver. Não basta você conhecer, você querer, se você não vive. Se você não coloca em prática tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que Deus quer que você viva. E aí você pode me perguntar assim, como que eu devo viver então, Ivy? Como que eu devo viver para conseguir aplicar esse princípio da santidade na minha vida? Abra sua Bíblia lá em Efésios 5, do 3 a 8. Efésios 5, do 3 a 8. Diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, pois vivam como filhos da luz. Amém? Essa é a maneira correta de você viver a vontade de Deus, que é de você ser santo. Aqui ele está dizendo, presta atenção, você precisa, para viver a vontade de Deus, e o princípio da santidade, você precisa começar a observar cada vírgula da palavra de Deus. Não achar só que os textos são bonitinhos, mas cada detalhe. Ele fala aqui, não deve haver nem sequer menção à imoralidade sexual na sua vida. Ele não está nem aqui falando que você pratique. Não deve haver nem sequer menção, nem sequer a possibilidade de você pensar nisso. Nem qualquer espécie de impureza ou cobiça, pois estas coisas não são para vocês. Essas coisas não são próprias dos santos de Deus. Não pode haver na sua vida obscenidades. Como têm sido as suas rodas de conversas? São conversas tolas, imorais, profanas, inconvenientes? Com que tipo de pessoas você tem se associado? Você edifica a vida dos seus amigos quando você está ali no meio deles? Ou não? Você não consegue se posicionar como um santo e aí você acaba entrando na onda da maioria e cometendo esse tipo de obscenidade. Aqui ele fala que é por causa dessas coisas que a ira de Deus se acende, vem sobre
os que vivem na desobediência. Sabe aquela coisa de que todo pecado tem uma consequência? É por conta dessas coisas, é por conta de, não às vezes apenas mencionar ou pensar, mas praticar e viver na imoralidade. E por conta de você permitir que coisas que parecem sem efeito, sem importância nenhuma, que são obscenas e imorais, façam parte da sua vida. E aí as consequências é que a ira de Deus vem sobre a sua vida. E aí você talvez já tenha provado algumas consequências ruins de atitudes, de ações que você teve no passado. Mas hoje você pode mudar isso, você pode mudar, converter as suas ações, as suas práticas, para que as suas consequências sejam positivas e a ira do Senhor não se acenda sobre a sua vida. Amém? Não participe dessas coisas, porque vocês são filhos da luz, é o que diz o texto. Todos nós precisamos ser muito radical no que diz a respeito à santidade. Nós precisamos viver uma vida de muita seriedade com o Senhor. Deus não está para brincadeira. O primeiro texto que eu li aqui fala que os dias são maus. Os dias são maus. Se Deus não pode olhar para a terra, encontrar uma juventude santa, que leva as coisas de Deus a sério, o que Ele pode esperar de mim e de você? O que Ele pode nos entregar? Se nem nos portar a gente sabe. Nós precisamos começar a levar as coisas de Deus a sério. E uma das maneiras, além de você se posicionar, né, alinhar a sua postura, não se permitir ficar em rodas de conversas maliciosas, você precisa aprender o que está lá em Tessalonicenses 4:4, que diz assim: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Diga, eu preciso saber controlar o meu corpo de maneira santa e honrosa. Uma vez que você conheceu a vontade de Deus, uma vez que você decidiu viver a vontade de Deus, você precisa aprender a controlar o seu corpo. Aí você pode dizer para mim assim, Ivy, é impossível, eu já tentei, mas eu não consigo controlar o meu corpo. Eu sou muito impulsivo, ou eu sou muito impulsiva. Isso não cola, tá? Porque Deus, Ele é perfeito. Por isso que eu falei que quando eu preparava, eu fiquei maravilhada, porque Deus, Ele é perfeito na sua capacidade. A Bíblia diz, lá em Gálatas 5, menciona alguns frutos que Deus derrama sobre a vida daqueles que buscam. E um desses frutos é o domínio próprio. E lá em 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O Senhor, Ele derrama esses frutos do Espírito sobre a vida daqueles que o buscam e que querem viver segundo a vontade de Deus. Então é possível sim você ter autocontrole e aprender a controlar o seu corpo, amém? É possível. Ivy, mas eu não consigo. Eu expliquei aqui para você quais são as funções do cérebro, né? Que foi criado por Deus. E o cérebro, uma das funções dele é o autocontrole. Ele controla os nossos movimentos, ele controla o nosso corpo. E ele também, há um tempo atrás, já faz muito tempo que os cientistas estudam acerca do cérebro humano e outras coisas, mas especificamente falando do cérebro, antigamente achava-se que o cérebro ele não tinha a capacidade de se regenerar, se reinventar, de ele se reconstruir. E aí você poderia, talvez, usar esse argumento na sua vida. Aí você poderia falar assim, Ivy, eu pratico coisas imorais há tanto tempo, há tantos anos, que eu até quero ser santo. Eu entendo que eu preciso. Eu até quero, mas eu não consigo, porque é impossível. Isso virou um hábito na minha vida. Mas eu estou aqui para te dizer que é possível sim. Primeiro que se você buscar e pedir os dons do Espírito Santo, Deus derrama autocontrole sobre a sua vida. E você pode sim controlar e dominar a sua carne. Amém? Vocês estão vivos, né? Amém?
E a outra coisa é que esse cérebro, os cientistas não sabem disso, mas esse cérebro que foi o Senhor que fez, ele tem a capacidade de se regenerar. Há uma coisa que tem se falado muito recentemente sobre plasticidade neural, que é a capacidade do cérebro de ele recuperar e de ele se adaptar quando ele sofre algumas lesões, no caso de acidentes, mas ele também tem a capacidade de criar novas conexões, ele tem a capacidade de você aprender novas coisas, ele te dá a capacidade, isso eu achei incrível, de você desconstruir hábitos ruins. Você desconstrói hábitos ruins e começa a criar hábitos novos na sua vida, amém? Olha que tremendo isso. Você não é escravo dessa prática imunda que talvez você vem cometendo há tanto tempo. Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus. Você não é escravo disso. Você pode desconstruir todo tipo de prática imoral que te acompanhava até hoje e desenvolver coisas que agradam a Deus, na direção daquilo que Deus tem para você. E se você quiser viver uma vida segundo a vontade de Deus, você precisa começar a usar a sua cabeça. Você precisa começar a pensar e você precisa deixar, se você identificar que tem pensamentos aí que não condizem com a vontade de Deus, deixar o Senhor agir, como nós lemos lá em Romanos, e o Senhor moldar para que Ele possa fazer a parte dele. A parte dele é moldar os seus pensamentos, reprogramar o seu cérebro, desconectar você de padrões do mundo. Talvez os padrões do mundo estejam tão enraizados na sua vida que você não consiga sair sozinho. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, amém? Para Ele te libertar. Irmãos, há pessoas que vivem prisões ligadas, principalmente na área sexual. Esses 2 textos que eu li falam sobre imoralidade, especificamente sexual. Há pessoas que vivem uma vida assim, e ela não consegue se libertar, mas eu estou aqui para te dizer que é possível o Senhor imprimir um caráter de santidade na sua vida, e é possível você conduzir o seu corpo de maneira santa e honrosa, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu já estou me encaminhando para o final, mas o Senhor vai derramar uma unção de autocontrole sobre cada um de nós aqui, para que a gente possa ter o domínio sobre o nosso corpo. Você precisa, jovem, fazer da santidade um estilo de vida. A gente já ouviu muito essa frase, ela é até muito bonitinha de postar, mas ela é muito profunda. Se a santidade do Senhor for o seu estilo de vida, você consegue todas as coisas. Todas as coisas vão te perseguir. Todas as coisas. O Anderson falou aqui sobre multiplicação. Nós temos sim esse chamado da multiplicação, mas ele vai nos acompanhar. Porque há muitos jovens nessa terra buscando por referências. Há pessoas que querem ver pessoas jovens, principalmente nessa faixa de idade, dando certo na vida para ver que é possível. Há pessoas que entram na adolescência e na juventude já com aquele pensamento de que ele é fadado a uma vida de escravidão, aos moldes desse mundo. E se eu e você imprimirmos o caráter de santidade da nossa vida, nós vamos provar o contrário. E naturalmente, vivendo as nossas vidas, sendo cristãos, agradando a Deus, essas pessoas vão se achegar a nós. A multiplicação vai ser natural, a prosperidade vai ser natural. Quantos creem nisso? Amém? Eu creio também. Eu creio. Nós temos pregado há muitos anos na nossa igreja sobre compromisso. Quantos aqui sabem o que é compromisso? Levanta bem alto para eu te ver. Ver quantos não sabem. Amém. Glória a Deus. Nós temos pregado na nossa igreja há muito tempo, há muitos anos. Eu vivi o compromisso há 11 anos atrás. 13 anos, Fiquei 2 anos de compromisso e já vou fazer 11 de casada. 13 anos atrás, a visão deve ter uns 18, 15, 17, 16, sei lá, por aí. Foi a melhor escolha da minha vida, foi a visão do céu que Deus derramou para a nossa igreja. E essa igreja aqui, ela também prega essa visão de compromisso. A visão de compromisso é uma estratégia do céu para ajudar você a agradar a Deus.
É uma estratégia do céu para ajudar você a fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é que você seja santo, essa é a vontade de Deus. E aí é para o jovem, para o idoso, para qualquer idade. É a vontade de Deus. A visão do compromisso nos ajuda a cumprir essa vontade de Deus. E aí eu pergunto para você, jovem, se vai te ajudar a viver a vontade de Deus para a sua vida, que é boa e agradável, se a visão de Deus, se a visão do compromisso, né, uma das estratégias, é uma maneira de te ajudar a viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, por que você não quer? Por que você ainda não disse sim? Por que você ainda talvez reclama? Ou por que você fala mal dessa visão? Ou por que você não concorda? Lembra que eu falei de algumas coisas porque as pessoas não querem? Você está lá. Se você não concorda com essa visão, se você não quer, ou você é burro, porque você não quer viver a vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu quero. Ou você é burro, ou você prefere imitar os padrões do mundo, prefere o que é mais fácil, prefere a moda, prefere as coisas passageiras, aquilo que eu falei, que te impede, às vezes, de querer. Mas, se você quer viver a santidade como estilo de vida, você precisa deixar Deus transformar seus pensamentos e atrair essa bênção para a sua vida, amém? Em nome de Jesus. E aí eu quero falar para os jovens solteiros. O primeiro quesito da sua lista, quando você, né, eu imagino que, quantos aqui tem uma lista? Temos solteiros aqui? Você tem uma lista, né? Se você não tem, você pode fazer, tá? É lícito você fazer uma lista. Pode pedir para Deus. Não precisa ser assim, muito exigente. Mas você pode fazer uma lista. Deus nos mima, viu? Eu não tinha uma lista, eu acho. Eu não tinha uma lista. Cadê o Fabrício? Ah, tá aqui. Eu não tinha uma lista, amor. Olha, mas olha só. Deus, ele é muito bom. Eu tinha que eu queria que alguém vivesse os mesmos propósitos que eu. Né? Eu não queria que eu estivesse na igreja. Uma coisa que eu acompanhei muito foi de discípulas, né, um pouco mais velhas, falando assim, eu tenho que ir para a igreja domingo sim, domingo não, porque meu marido não deixa eu ir. Ou eu tenho que voltar, ou eu vou só quando ele não está em casa, ou eu tenho que voltar a tal hora, eu saio antes do culto acabar. E aí, essa era uma coisa que me incomodava muito. Eu falava assim para Deus, Senhor, eu quero um marido que viva os mesmos sonhos que eu, porque eu tenho uma vida louca. Nessa época, eu dava assim 3 células num dia, e eu pegava, e era só de ônibus. Eu dava uma célula no Satélite e 2 lá na região do Padre Anchieta. E para chegar lá no Padre Anchieta, eu pegava 3 ônibus. Então era assim, eu chegava em casa, colocava minhas coisas, e minha mãe falava assim, onde você vai, não sei o quê, e eu voltava para trás. E eu andava assim, mais ou menos, uns 2 quilômetros para pegar o primeiro ônibus. E eu ia. E eu não parava. E eu falei assim, isso era a minha vida, né? Ainda é. Um pouco menos intensa, mas ainda é. Eu sou apaixonada por isso. E aí, quando eu comecei a orar para Deus me dar alguém, eu falava, Senhor, não me dá alguém que vai me proibir de fazer essas coisas. Eu quero alguém que tenha o mesmo propósito. E eu lembro que um dia eu compartilhei com uma jovem, eu estava ministrando numa célula na casa dela, e eu falei assim, o marido que Deus me deu, ele está agora do outro lado da cidade fazendo a mesma coisa que eu, ministrando uma célula também. Então, a primeira coisa da sua lista, quando você for fazer a sua lista, o seu primeiro requisito tem que ser um homem e uma mulher, ou uma mulher, que vive a vontade de Deus, que agrada a Deus. Se ele vive a vontade de Deus, ele é? Ele é? Se o homem ou a mulher que Deus for te dar vive a vontade de Deus, ele é santo. Ele é santo. Então, esse tem que ser o seu primeiro requisito. Tem que ter tudo a ver com santidade. Se ele ou ela for capaz de colocar a vontade de Deus acima das próprias vontades deles, certamente você terá encontrado uma pessoa excelente para se relacionar. Excelente. O resto, aí você pode pedir, ó, Deus me deu. Aqui eu passaria a noite elencando as qualidades do Fabrício, né? O resto, o Senhor nos mima, né? Em nome de Jesus. Se você já veio para a igreja dentro de um relacionamento nos padrões do mundo,
Você pode também hoje deixar Deus moldar a sua mente. Ivy, eu não sou solteiro, eu sou solteiro, mas eu já estou dentro de um relacionamento, não sou casada ainda, ou casado, mas eu cheguei na igreja namorando, eu vim, né, dos padrões, né, que a gente vê, a gente cresce vendo isso. Você pode hoje, essa palavra é para você também. Você pode hoje, você conheceu que Deus quer que você viva uma vida santa, amém? Você pode querer. Eu creio que o Senhor já despertou esse desejo no seu coração de querer. Senão você vem falar comigo que você não sai daqui sem desejar, sem buscar isso ardentemente. E aí Deus vai moldar a sua mente, vai mudar os seus pensamentos, as suas práticas. Pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável para todos nós, sem exceção. Sem exceção. E aí, agora que você conhece, você precisa falar assim, puxa Deus, parece difícil, mas eu quero perseguir essa vontade, porque o meu desejo é agradar ao Senhor. O meu desejo é agradar ao Senhor. E aí você vai começar a pesar na balança, e você vai ver que talvez aquela breve renúncia, aqueles momentos que você vai deixar de lado agora, não se compara àquilo que vem depois. Não se compara ao que Deus pode entregar na sua vida. Não se compara ao casamento abençoado, à vida abençoada, à família abençoada, que Deus pode te entregar. Amém? Em nome de Jesus. E agora eu quero falar rapidamente com os casados. A banda pode subir. Os casados. Às vezes a gente começa a ouvir uma palavra sobre santidade, talvez você até feche seu coração e ache assim, é só para jovenzinho solteiro. Santidade é a vontade de Deus para todas as pessoas, para todo cristão. Todo cristão precisa perseguir a santidade de Deus, porque as demais coisas o Senhor vai operar por meio de um povo santo, amém? A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala muitos textos sobre santidade. E aí, quando a gente chega dentro do casamento, a gente acha, eu já sou casado, e aí eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Misericórdia. Para, casado, de flertar com a imoralidade. Nós lemos lá em Efésios que a imoralidade não pode nem sequer passar pelo seu pensamento, nem sequer fazer menção. Com dirá, talvez você flertar via WhatsApp, via redes sociais, nas ruas. Você não pode flertar com a imoralidade. Você precisa também buscar a santidade de Deus para a sua vida. Começa a repreender todos os pensamentos impuros e imorais que talvez tenham pairado pela sua vida. Se você tem cobiçado mulher que não é a sua, homem que não é o seu, tem sentido desejos que não é daquilo que Deus tem para você, que Deus preparou dentro do seu casamento, você precisa também deixar que o Senhor entre no seu pensamento e molde o seu pensamento de acordo com os padrões do céu, amém? Porque talvez você se casou em santidade, mas os seus pensamentos foram corrompidos com os padrões do mundo. Misericórdia, mas ainda dá tempo de você corrigir a sua rota, desde que você queira viver uma vida que agrada a Deus. Desde que você queira. Aí você fala assim, eu não faço nada de errado, mas talvez tenha casais que em prol do seu bel prazer, ou em prol, né, daquela liberalidade que ambos vivem, façam coisas que não aprove ao Senhor. Talvez o marido peça para a mulher coisas que não é correto fazer, ou o homem fantasias, lugares que não são lugares para você estar, para você frequentar. Mas a gente não pode cair na rotina. Tudo em prol do seu bel prazer. Tudo em prol da sua vontade. Você precisa entender, amados, que todas as vezes que você olhar para as suas próprias vontades, você tem grande chance de falhar. Você tem grande chance de dar errado. Por isso que essa mensagem é a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Se você compreender isso, se você perseguir isso, e se você viver isso, não tem como você se frustrar, não tem como você ser infeliz. Dá para você ter muito prazer numa vida, dentro de um casamento abençoado por Deus, sem você quebrar princípios.
Dá para você viver uma vida de muito prazer sem que haja espaço para impureza, para pornografia, para obscenidades, para desejos ilícitos. Apenas espaço para o temor de Deus e para a obediência de Deus. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor nos pede hoje: santifiquem-se. Deus tem coisas extraordinárias para entregar para cada um de nós, em todas as esferas da nossa juventude. Para os adolescentes, para os jovens, para as famílias, para os casais, para os solteiros. Eu já disse aqui, eu vou repetir: há coisas retidas no reino espiritual porque o povo ainda não se santificou. Deus quer fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Deus quer sim, Deus não é um Deus ruim. Ele não quer te inibir de ter uma vida de prazer, de você provar das coisas maravilhosas que essa terra tem para oferecer, mas dentro daquilo que Ele tem para você, de acordo com a vontade dEle. Eu não estou falando só de prazer sexual, eu estou falando de toda a vida abundante que o Senhor nos garante na palavra dEle, amém? Mas não dá para ter uma vida abundante se você não quer pagar o preço de viver uma vida de santidade. Não dá para ter uma vida abundante se quando o Senhor chega para você e Ele fala assim: filho, deixa eu tocar, os seus pensamentos estão corrompidos, deixa eu tocar na sua mente. Você se esquiva porque está gostoso, os seus pensamentos são melhores, naquele momento está aconchegante, mas e depois a ira de Deus se acende sobre a sua vida. E eu falei aqui sobre consequências que são terríveis, jovens, terríveis, terríveis. Nós precisamos começar a viver uma vida radical. Nós precisamos ter como marca da nossa juventude a santidade e declarar sim que ela é o nosso estilo de vida, mas não que a gente conhece apenas, não apenas que a gente quer, mas que a gente vive, amém? Se coloca de pé no seu lugar.